Então, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Acho que foi muito alto, né? Peraí. Teste, teste. A gente está muito feliz hoje, recebendo um amigo veio de Bauru, muito longe. Está passando uma semana aqui com a gente. Já esteve em Monte Carmelo na segunda-feira, esteve em Ibiá na terça, Tupaciguara quarta, e como Uberlândia é mais bonito que as outras, quinta e sexta em Uberlândia. Né? Apesar de que em Tupaciguara foi duas também, né? Foi meia hora numa casa, meia hora noutra, né? A gente fica muito feliz de recebê-lo, amigo, sinta-se abraçado. E para nossa leitura inicial, a gente vai sempre, como sempre, né? Livro Fonte Viva, A Cortina do Eu, capítulo 101. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Uma coisa que eu esqueci, gente. Ao final, o Edgar trouxe o livro que ele é autor, e ao final ele vai estar ali, quem quiser uma dedicatória, né? Ele gosta de fazer dedicatória. Quem quiser vai estar ali. O livro está bem em conta, né? Um preço de R$ 20 e ajuda a casa que o Edgar faz parte, né? Todos os direitos foram cedidos para o SEAC, que é a casa que o Edgar faz parte e está em promoção do Depois da Morte, claro, né? Leon Denis. A gente está com promoção Depois da Morte 25, de 56 por 39. E o Edgar, R$ 20. Não, acho que é isso. Então, quem quiser, aviso no final. Acho que a gente podia fazer um passe coletivo, né? Que a gente faz o passe e... A cortina do eu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o pensamento de outras personalidades acima da nossa, ou, perdão, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido, mas, raramente, concedemos um sorriso à vontade ao companheiro mais abastado.
ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem, na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. É uma das mensagens da Emmanuel que eu mais gosto, assim, porque ela toca nesse ponto do interesse pessoal, que a gente comentava lá em IBA, né? O interesse pessoal é uma barreira, né, entre nós e Deus. É um interesse pessoal que nos impede muitas vezes de aceitar a vida, de aceitar as situações, né? Então é isso, não vou tomar mais tempo do Edgar. A gente vai fazer a nossa prece e já te passo a palavra. Então, nesse instante, quem quiser e puder fechar os olhos, trazer à mente a figura meiga e doce de Jesus, mestre amigo, companheiro nosso, esteja conosco ainda uma vez, amparando a nossa reunião, a fim de que todos os nossos espíritos, os nossos corações se envolvam numa mesma harmonia, no mesmo sentimento, para que aquilo que nos foi passado, aquilo que nos for transmitido através do nosso irmão, possa vir ao encontro das nossas necessidades, das nossas reflexões íntimas, de modo que saiamos daqui melhores do que chegamos. Pedimos a presença e o amparo de Leon Denis, de Gaston Luce, do nosso querido Chico, e que igualmente inspirem o nosso amigo Edgar. Estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, sem mais delongas, passando para o nosso amigo, seja muitíssimo bem-vindo. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Boa noite. Nossa, desculpa. Boa noite. Antes de tudo, eu queria agradecer muito o convite de vocês. É uma alegria estar aqui e eu não vou saber expressar o que significa essa minha vinda aqui. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu gosto muito de conversar. E para isso eu preciso que vocês falem comigo. Então, me interrompam quando quiserem, não deixem nada para o final. Vamos bater um papo, vamos conversar aqui, né, sobre... Peraí. Desculpem. Sobre o tema de hoje, para que a noite fique mais gostosa, né? E para que eu também aprenda com vocês, que sei, tem muito a oferecer. Não deveria ser um espanto a gente ver a conexão com o que o Gustavo leu com o tema de hoje, que é: o que queres que eu te faça? Aquela cena, né? Onde Jesus pergunta para o cego, faz essa pergunta, e ele responde: que eu veja. Eu tenho por hábito pensar que toda vez que eu leio o Evangelho, mas qualquer livro, como, por exemplo, aqui o Fonte Viva, André Luiz, todos os personagens que precisam aprender alguma coisa, eu penso que sou eu. E no meu Evangelho tem o meu nome. Está lá escrito Edgar, vírgula, ame os inimigos. Quando André pergunta para Gúbio alguma coisa, eu sou André perguntando. E ele responde para mim. O livro está sempre falando comigo. E é muito gostoso, é muito
enternecedor eu pensar que Jesus está falando comigo também, com cada um que lê, mas comigo quando eu leio o Evangelho. Quando eu leio uma palavra, um texto que tem uma história de Jesus e ele nos ensina. Então, eu sou o cego. Ele está perguntando para cada um de nós: o que queres que eu te faça? Então, eu acho que seria muito interessante a gente refletir sobre isso. Jesus está nos perguntando desde aquela época até hoje, para sempre, o que nós gostaríamos que ele fizesse em nós, por nós, conosco, não sei. Ele está fazendo essa pergunta permanentemente. Essa pergunta foi colocada ali, nesta cena, para as nossas vidas. E vejam como isso se conecta com a mensagem de Emmanuel, onde ele diz que, onde ele pergunta quais são os nossos desejos. Porque o que a gente vai responder para Jesus diante dessa questão? Essa pergunta me faz lembrar a lenda do gênio da lâmpada. Lembram? 3 pedidos, que já é um luxo. 3 pedidos. Jesus, não. Um só. O que queres que eu te faça? É a mesma coisa. Mas eu gosto de pensar que a gente não pode perder um pedido com bobagens, né? E será que eu sei responder essa pergunta? Também acho que não sei. O que eu... Veja, nós estamos pedindo para o Senhor do mundo, para Jesus, um Cristo. É possível pensar que qualquer coisa que a gente peça, Ele possa fazer. Como não perder esta chance? Eu penso que nós não temos só uma chance com Jesus. Claro. E que é possível que Ele, quando a gente responder em cada nível que a gente alcança, nós vamos responder de uma forma diferente, que bom, e Ele vai nos atender neste nível. Mas o que importa é que eu estou hoje aqui, neste nível. E Ele está aguardando que a gente responda. A pergunta está colocada. O amor que Ele representa, divino, e que Ele tem, está perguntando a nós, seres imensamente carentes. Ele está perguntando para nós: o que eu posso fazer por você? Ele está perguntando: o que você precisa? Ou o que você pensa que precisa? Eu acho que é mais essa. O que você pensa que você precisa? Acham que Ele não vai fazer? Se a gente conectar isso com outro ponto do Evangelho que diz que o pai, quando o filho pede pão, não dá pedra, então já temos o indício que existe enorme vontade de nos responder, enorme impulso de nos atender. Mas a pergunta ressoa ainda, encontrando e causando-nos um impacto imenso. E há muito a pensar sobre a pergunta. Nós estamos amparados. O amor nos pergunta: o que você precisa? Pergunta toda hora: o que você precisa? E nós talvez soframos porque não sabemos responder. E respondemos talvez com desejos pequenos, que vão ter um efeito minúsculo. Vou dar um exemplo. Muitos de nós buscamos o aplauso do outro, em muitos níveis. Eu posso dizer, quando eu faço um arroz-feijão, e eu espero que a minha família diga que está bom. Isso, de certa forma, é pedir um aplauso.
é reforçar alguma coisa do meu eu. Eu posso lá na empresa que eu trabalho, correr para fazer o trabalho da melhor forma possível, não pelo trabalho, mas para que alguém diga muito bem, né? E o que a gente faz com esses desejos, né? Porque quando a gente obtém o que a gente busca, a gente pode perceber o tipo de desejo que a gente tem. Vou dar um exemplo sobre isso. Vocês já foram elogiados, todos aqui certamente já foram elogiados. É bom, né? Bom, quanto tempo dura o bem-estar de um elogio? Oi? Eu digo no máximo 5 minutos, como você bem disse. 5 minutos. Mas lembrem-se do esforço que a gente faz para ter aplauso. Da violência que a gente comete dentro de nós para ter um aplauso. Do esforço, do sacrifício, do passar por cima de gente, de pessoas, de sentimentos deles e nossos, para ter 5 minutos de satisfação e de alegria? Vale a pena? Não vale. Então, por que a gente continua trabalhando, estruturando a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso sentimento para ter míseros 5 minutos? Será que a gente não confia que a gente é capaz de responder à vida de uma forma melhor? De responder a Jesus, que continua nos perguntando para que Ele nos dê alguma coisa que acolha a nossa alma e que nos satisfaça por dias, por anos, para sempre? Nós podemos. Mas para isso a gente precisa olhar para dentro. Porque se a gente continuar vivendo do lado de fora, a gente não vai saber de verdade o que precisamos. Olha só o ponto que nós estamos. Nós somos aqueles que não sabemos o que precisamos. Pensamos que sabemos. E a vida tem correspondido aos nossos desejos infantis e pequenos para a gente verificar que eles não valem a pena e que eles não são aqueles que preenchem a nossa alma. Há muitos barulhos na nossa vida. E a gente para falar dentro de nós das coisas importantes para ouvir os barulhos, como eu acabei de fazer. O mundo está cheio de distrações. Dizem que são coisas importantes. O mundo tenta nos convencer que são coisas importantíssimas. Em todo lado, na família, fora da família, na TV, nos filmes, dizem o que nós devemos fazer, não é? Às vezes chegam a ser textuais. Você precisa disso. Quem é você para dizer o que eu preciso? Se Jesus disser, eu posso confiar em ninguém mais. Em ninguém mais. Então, se a gente, penso eu, não nos voltarmos para nós e nos perguntarmos para o ser mais profundo o que eu preciso, porque é para isso que eu vou trabalhar e essa será o conteúdo da minha resposta, que continua colocada, ressoando dentro de nós. Nós estamos permanentemente em busca. Às vezes eu penso que a nossa busca é para responder a essa pergunta. Só para isso. Que, considerando que aquele cego representa toda a humanidade que está cega. Essa pergunta impacta dentro de nós. Está mexendo, felizmente, conosco. Mas a gente está procurando responder de uma forma muito superficial. Pensando que a gente precisa coisas que não vão resolver quase ou nada.
do que de fato precisamos. O ego, e podemos pensar o ego como sendo uma camada muito exterior, uma camada que foi estruturada para fazer frente à problemática e aos desafios do lado de fora. E ele é necessário e útil, mas ele não sou eu. Não sou eu. Ele fala por mim, ousado que é, né? Fala, o Edgar, eu, né? Tanto que ego são a mesma coisa. Mas não devia ser. Porque, ou então a gente escreve esse eu com letras bem minúsculas. Porque ele não sou eu. O eu, com todas as letras maiúsculas, não é essa camada exterior de mim que sabe lidar com o mundo. E ele não sabe olhar para dentro, esse ego aí. Ele só olha do lado, ele só tem olhos para fora. E quem vai olhar para dentro para responder essas perguntas fundamentais do ser, da vida, do ser imortal que somos? Quem? Quando? Então, talvez a gente precise treinar e desenvolver essa visão cega do para dentro, né? Fazer com que ele se vire para dentro e olhe o que tem aí dentro. O que é importante? Esse é o desafio colocado a nós diante dessa pergunta. O que você precisa? Mas pensa algo que vai te fazer mesmo bem. E não somente agora. Vocês perceberam que no âmbito não só das sensações, mas também dos sentimentos, tudo tem começo e fim. Hoje eu vivi emoções que eu posso considerar mais elevadas do que eu estou acostumado a sentir. Boas demais. Talvez eu não sinta mais cedo. Curioso, né? E aí começa tudo de novo. Uma nova busca. Ou seja, da água viva que eu recebi hoje, eu não consegui que ela me alcançasse suficientemente dentro para que toda a sede fosse matada. Amanhã cedo eu vou continuar com sede de novo. Acho que é normal, assim, dentro do meu nível. Mas eu sei que um dia não será mais assim. Até lá, eu vou ter que renovar essas respostas. Vou ter que responder cada vez mais precisamente, cada vez mais profundamente ao Cristo e à vida. O que é que eu preciso? O que é que eu quero? O que é que eu quero que Ele me faça? Lembrando que quando Ele pergunta assim, Ele não vai fazer por nós, mas Ele vai nos ajudar a construir o que eu preciso. Mas eu gostaria de entrar em detalhes mais práticos, para não ficar muito no abstrato, muito no conceitual, porque eu acho que outros podem fazer isso melhor do que eu. Eu gostaria de entrar em detalhes mais do nosso dia a dia, para que a gente consiga transplantar tudo isso para o agora, para o amanhã cedo, amanhã tarde. O que vocês acham? Vamos começar a conversar. Só eu falei, é muito chato. O que vocês acham dessa pergunta? Como que isso toca vocês? Alguém gostaria de me contar? Sintam-se à vontade. O tímido aqui tem que ser eu. Eu que sou visitante, né? Vocês são daqui. O que vocês acham dos nossos desejos, desse querer a todo instante? Será que com o nosso querer, esse que a gente tem agora, que teve ontem, que vai ter amanhã, responde essa pergunta? Vocês arriscariam selecionar um dos desejos e responder? Ousaríamos fazer isso? Mas a gente já tem pedido a Deus um monte de coisa, né? Quando a gente ora, a gente não pede o tempo todo. Então a gente tá respondendo essa pergunta? Tá. Deve ser por isso que ele não atende, né?
Ou ele atende de outra forma. Quase todo mundo de manhã, quando ora, diz assim: Deus, Jesus, que eu tenha um bom dia hoje. A gente não fala isso? O que a gente está falando de verdade? A gente está falando assim: Deus, que eu não tenha problema nenhum hoje. É isso? É. Sabe como ele responde? Pode ficar tranquilo, filha, vai ser um dia ótimo, do meu jeito. Do jeito dele. Cheio de problemas. Porque deles precisamos. Então percebam que ele nos responde, ele nos dá um bom dia, mas não sobre a nossa ótica pequena, sobre a ótica dele, confiando que somos capazes de resolver cada um, né? Querendo que a gente aprenda a ser alegre, disposto, animado, esperançoso diante de cada um deles, até que um dia, e que seja logo, a gente não chame mais de problemas, chame de oportunidades, de desafios, de chances, de lições, de exercícios, mas não com a conotação negativa do problema. Tragédia, por exemplo. Nós podemos relacionar algumas tragédias na nossa vida. Essa palavra Deus não entende o que é. Porque para ele, penso eu, não tem tragédias. Essa palavra é totalmente humana. Que tragédia a gente conseguiria inventar de viver que não tem a solução? Vocês acham que tem alguma coisa sem solução na vida? Alguma coisa irremediável? Sim? Me diga uma. A morte. O câncer. De que vida nós estamos falando? Hã? A morte é a solução, muitas vezes. Porque a morte fecha um ciclo para que a gente avalie como foi, estude como foi, outro. Nos leva, sem querer contrariar Kardec, que diz que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Não quero contrariá-lo. Eu penso que a nossa vida espiritual é o texto verdadeiro. Porque nós não somos. Esse não é o nosso contexto verdadeiro, natural, vamos pensar assim. Aqui nós somos estrangeiros, né? Nós somos os ETs, né? Eu penso que a vida verdadeira é interior. É lá que eu vivo. Cada um vive dentro de si, com seus sentimentos, com seus pensamentos, com as suas construções. E eu acho que é por isso que o Pai insiste tanto que a gente construa lá dentro, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói ou rói. Porque lá dentro é esse lugar, não do lado de fora. Do lado de fora, tanto no plano espiritual, no nível que a gente conhece, como aqui, as coisas são passageiras. A morte, ela zera a conta. E eu vou dizer para a senhora como eu acho a morte fundamental. Alguém aqui conhece alguma criança amarga? Vocês conhecem talvez crianças tristes, mas amarga? Não. Eu também nunca vi. Suponho que elas não existam. Por quê? Deve ter algum motivo. Mas vocês conhecem adultos amargos, né? É muito interessante isso. Eu acho que conforme a gente vai se frustrando, conforme a gente vai vivendo as experiências da vida, os exercícios da vida, as oportunidades, e a gente não vai compreendendo, e muitas vezes, mesmo que a gente compreenda, a gente não compreende tudo, parece que vai criando assim, vai assentando uma camada de frustração. Algumas finas, outras grossas, quando a gente não compreende nada e chora e se desespera, e vai criando um monte de camadas assim, como se fosse uma lasanha, sabe? Um monte de camadas de amarguras. Até que ela fique bem grande. Conforme a gente envelhece e vive desta forma, essa camada fica enorme e a gente fica amargo. Não dá para ser feliz amargo. O doce mais gostoso é amargo. A experiência mais deliciosa que a gente antes adorava começa a ter um componente amargo. Por quê? Porque sou eu que, ao degustá-la, tenho a boca amarga. O ser amargo.
Como que eu faço para não ter mais essa amargura? Preciso morrer. Para quê? Para zerar a conta. E veja, não é depois da morte que essa conta zera, é ao nascer. Porque me parece que o esquecimento que vem do nascimento, ele não é só um esquecimento. Eu tenho a impressão que ele não é simplesmente uma questão de retirar, apagar, ou eclipsar, ou ocultar a nossa memória. Porque ela atinge o âmbito também do sentimento. E o sentimento não tem a ver com memória. Parece que ele zera uma conta do sentimento e a gente nasce sem amarguras. Por isso que as crianças não têm amargura. Elas tiveram, mas não têm. Olha o amor do Pai, permitindo que a gente recomece em relação a muitas camadas. A memória é uma delas, o sentimento deve ter outras que desconheço. Então, a gente precisa morrer. Imagina a gente viver 200 anos, carregando o peso da nossa vida. Credo, Deus me livre também. Não, 200 não. Tomara que a ciência não chegue lá tão cedo. A gente precisa evoluir antes disso. Imagina viver 300 anos, carregando 200 anos de experiência, que não ainda serão boas totalmente, ainda. Nós precisamos zerar. Por isso que os espíritos dizem que eles imploram por nascer muitos. Não é só para esquecer. Então, a morte, e lembrando, né? A morte não é a coisa mais grave que pode acontecer na nossa vida. Não. Não é. Mas qual foi a pergunta que eu fiz mesmo? Até me esqueci. Não, parece que foi antes disso. Depois disso. Puxa, me escapou que você... Ah, isso. O que é irremediável? Obrigado. Olha, estavam prestando atenção. O que é irremediável? A morte, já vimos que ela nem é um problema para ser remediado. Você falou o câncer. Tem um livro que é escrito por um espírito chamado Leon Tolstói, de um médium lá de Piracicaba, no interior de São Paulo. E ele conta algumas passagens de Jesus inéditas, pelo menos para mim. E conta-se que havia uma mulher com lepra e o marido, que a amava muitíssimo, pediu para Jesus ir lá. E ele foi. Jesus entrou no quarto, era um palacete, e olhou imediatamente para ela, sentiu aquele cheiro terrível, mas ele não se importou. E ao vê-la, ele disse assim para o marido: não vou curá-la, porque é a lepra que está curando-a. Isso é muito significativo. As doenças do corpo nos curam, elas não nos curam, elas pretendem nos curar. O nosso desafio diante do exercício da doença física é descobrir que item, que questão, em que ponto eu tenho que me curar, entende? Aonde que o câncer, por exemplo, ou o diabetes, ou qualquer coisa, está pegando em mim, aonde ele está fisgando, aonde está de verdade doendo, porque é incrível. Você pega 10 pessoas diabéticas, por exemplo, você vai ver, se você olhar com atenção, 10 dores diferentes que o diabetes. Não dores físicas, sofrimentos diferentes. Porque está impactando os 10 em pontos específicos. Um vai falar assim, nossa, eu queria tanto uma coisa, nossa, eu não posso. Cada um vai te dizer. Se você investigar direitinho, você vai ver que são questões diferentes. E o diabetes, que é só um exemplo, quer curar aquele ponto. E isso é tão forte que o pai da medicina, que é o Hipócrates, que é um grego muito antigo, já desapareceu,
fisicamente. Quando ele estava ensinando os médicos da época, e o discípulo, o aprendiz, falava assim, olha, tem um paciente assim, assim, assado. Será que esse remédio está bom para ele? Ele falava assim, ele olhava, falava assim, antes de dar o remédio, faz o que a adoece. Pena que a medicina esqueceu disso, não é? Pergunta. Então, essa pergunta, nós somos essa pessoa também, né? Nós estamos dispostos a parar de pensar, ou de sentir, ou de agir do jeito que a gente age que nos adoece? Essa é a pergunta. Talvez isso nos dê uma boa resposta, Jesus. Jesus, posso responder assim, me ajude a agir de uma forma que eu não adoeça mais. Essa pode ser uma boa resposta. Me ajude a pensar de tal forma e a sentir de tal jeito que eu não adoeça, nem do corpo, nem da alma, nunca mais. E ele vai possivelmente responder assim, claro, leia o Evangelho. Ame, me siga, eu sou o caminho. Parece que Jesus já nos respondeu faz tempo. O que mais, gente? Tem alguma coisa irremediável? Para aparecer aqui na gravação, o Gustavo disse que ele se lembrou que o Chico falava que com Jesus e o tempo, tudo tem solução. Esse é o ponto. Essa é a resposta. Mas eu gostaria de chamar... De Jesus a gente já sabia, o suspeito, mas eu gostaria de chamar a atenção ao tempo. O tempo, eu acho que é uma das maiores expressões de amor do Pai. Imagina a nossa tortura se a gente soubesse que o tempo ia acabar. Talvez alguém aqui já tenha feito uma prova na escola. A prova é amanhã cedo. Você não estudou ainda. Não dá uma angústia? Não dá uma ansiedade? Você vai falar assim, eu vou passar a noite em claro. Por quê? Porque tem tempo. E depois acabou a oportunidade. Talvez seja a última chance. Nós não temos a última chance. Não está pronto. Não está pronto. Gente, não há última chance. Olha o conforto que isso nos traz. E é espantoso nós, cristãos, e talvez todas as religiões, que sabemos que somos eternos. Eternos? Imortais, melhor dizendo. Que somos imortais, que jamais morreremos, ainda sofremos por errarmos, acreditando que vai ser a última chance. Eu ouço assim, vocês também ouvem, nunca mais eu vou arrumar isso. Como assim nunca? Nunca mais eu vou conversar com tal pessoa. Como assim nunca? Nunca mais eu vou conseguir realizar meu sonho. Por que não? Por que a gente pensa assim ainda? Diante de tudo que já sabemos. Porque o conceito de imortalidade, de não morrermos, está colocado de uma forma que não discutimos mais, talvez seja o problema. A gente ouve, eu sou imortal, tá bom, né? Próximo assunto. Como assim, próximo assunto? Nós não entendemos. Não transplantamos isso para a nossa vida. Não agimos com a esperança, nem a esperança, com a comprovação, com a certeza, com a convicção de que eu vou sim arrumar minha bagunça.
A bagunça vai ficar me esperando. Eu vou encontrar com tal pessoa. Eu perdi essa oportunidade, mas amanhã eu vou ter outra. Não existe nenhum ponto do Evangelho, nenhum ponto de nenhum livro espírita, eu espero, não li todos, todos que eu li pelo menos, que não diga, ou que diga que alguém nunca mais vai conseguir se arrumar. Você pega um suicida, vai nascer amanhã de novo, vai recomeçar, tranquilamente. E eles insistem de não fica perdendo muito tempo chorando, lamentando e ficando triste. Vamos para frente. Até porque muitas vezes a tristeza pode ser sinônimo de revolta. Uma revolta sofisticada. Nada é irremediável, porque nós temos Jesus. Porque nós temos o tempo. O tempo que necessitarmos para nos construirmos a imagem e semelhança do Pai. Não é bom isso? Primeiro, eu acho que é falta da gente pensar um pouquinho. Porque falta de reparar nisso, falta de parar e refletir mesmo, sabe? A gente vive um tempo tão veloz, né? Tudo é tão rápido, né? Ou pelo menos querem que a gente viva assim. Tudo, eu tenho que fazer um monte de coisa hoje. Tem mesmo, precisa. E tudo que eu estou fazendo, tem alguma coisa ali de fato importante? De fato importante. Então, eu acho que a gente precisa parar. Pela razão. Ou precisamos da razão para ter fé no nosso nível. Mas quando a razão concorda, quando essa vira uma premissa, não é isso mesmo, a fé pode crescer, ela vai ter sustentáculo para isso. E aí o meu sentimento vai me dizer que sim, é isso mesmo. Algo dentro de mim, lembra? As leis divinas estão todas dentro de nós. Só que a gente não acessa, a gente não deixa ela falar, não deixa ela se manifestar, porque algo dentro de nós vai dizer isso. E esse algo não erra. E aí a gente vai poder falar, eu tenho fé. Então, precisamos pensar, precisamos parar e falar, é isso. E vou viver assim. E se a gente tiver alguma dúvida, haja assim e veja os resultados. Veja os resultados. Eles vão comprovar. Então, o tempo, a convicção, eu não gosto mais de acreditar, sabe? Porque quem acredita hoje não acredita amanhã cedo, ou pode não acreditar, mas quem sabe, sabe. Não consegue não saber. Se eu sei andar de bicicleta, não dá para desaprender. Nem sei desaprender, né? Acho que nem ninguém sabe. Então, se eu sei porque concluí, porque senti, eu sei. E aí a gente vai viver com mais leveza, olhando para as situações da vida com muito mais, dando muito menos, dando a importância correta a elas e não criando tragédias. Eu conheço muitas pessoas ansiosas e as pessoas ansiosas sofrem. E existe um pensamento que eu gosto demais sobre isso e diz assim: passei por muitas tragédias na minha vida. Algumas até aconteceram. Você é o ansioso. Mas para os não ansiosos, se a gente dá o nome para aquilo que aconteceu de tragédia, eu posso dizer, na minha convicção, de que a gente está errando em classificar o que aconteceu dessa forma. Essa classificação nos faz sofrer. Porque geralmente uma tragédia não tem solução. Geralmente uma tragédia é ruim. E eu não consigo conceber de que aconteça alguma coisa na nossa vida que seja ruim. Não consigo.
Se eu estou numa escola divina, o meu professor só dá exercícios que eu preciso. Mas que mais? Vocês falaram muito pouco. O Gustavo me disse que vocês eram super falantes, depois eu vou ter que conversar com ele. Nós temos 1 minutinho só. Faz sentido, gente, o que vocês ouviram? É aproveitável? Fico contente. Quando eu pergunto isso, não é para ficar satisfeito com o que eu disse. É para eu checar se eu estou pensando corretamente. Porque eu estou tentando estruturar a minha vida sobre isso que eu estou dizendo. E, ao dizer, eu corro o risco de alguém me convencer do contrário. E tudo bem, se isso acontecer. Então, por isso que eu gosto de ouvir vocês, porque eu estou validando, querendo validar permanentemente, né? A gente nunca sabe mesmo. Então, gente, que tal a gente procurar responder essa pergunta divina que a vida está nos fazendo a cada momento? A gente pode responder diante de uma determinada situação sobre aquela situação. Digamos que a gente está vivendo um exercício difícil para nós. Um exercício que eu gosto de chamar de trabalhoso, que dá muito trabalho. Talvez a gente possa responder especificamente: Jesus, agora eu gostaria de receber tal coisa. Vamos tentar fugir de responder assim, nessa situação. Jesus, eu gostaria que isso que está acontecendo não estivesse acontecendo. Essa é uma resposta ruim, eu acho. Porque eu parto da ideia que o que está acontecendo é útil para mim. Para que eu veja o que eu não estou vendo. Posso falar assim: Jesus, o que eu não estou vendo sobre esta situação, sobre aquela pessoa, sobre a minha doença, sobre o que eu não estou entendendo. Quando a gente estuda um exercício qualquer, o primeiro grande trabalho é entender o problema. O que esse problema quer que eu faça? O que ele quer que eu resolva? Então, o primeiro grande desafio é entender o que está escrito ali no problema. E a gente já sai correndo, fazendo um monte de coisa, não sei o quê, não sei o quê. E tudo, muitas vezes, o que a gente faz não resolve coisa nenhuma do que é preciso resolver. Mas a gente pensa que resolve, que está resolvendo. Mas não parou. Aí termina, você faz um monte de coisa, tem um desgaste tremendo, e a questão não está resolvida. Em nenhum ponto. Em nenhum ponto. Vai ter que ter outro problema parecido, que toca no mesmo lugar. Às vezes de forma diferente para nos ajudar, mas no mesmo lugar. Por isso que a gente pode ver na nossa vida pontos de repetição. Puxa, mas de novo isso? De novo isso? Sim, eu não entendi. Na causa. No problema verdadeiro. E o problema verdadeiro, não, o aprendizado verdadeiro sempre tem que ocorrer dentro de mim. Nunca no outro. O outro é o outro. Tudo bem, gente? Eu agradeço demais, demais, demais. Nosso tempo acabou e eu vou ter que voltar para vocês falarem mais comigo. Mas eu já gostei muito do que vocês me disseram e eu agradeço. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.